Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso canal Você com Ciência. Aqui a gente conecta você com o futuro da educação, né? A ciência ao seu dispor. Hoje, gente, temos uma convidada especialíssima, mas deixa eu me apresentar primeiro. Sou Ana Paula Legei e temos aqui... Tiago Salles. Oi, pessoal. Aqui com vocês, né? Nesse bate-papo incrível. Vocês vão daqui a pouco conhecer quem é a nossa convidada tão especial. Ela é fonoaudióloga, Tiago. Tem mais uma pista, gente. Ela é mestra em novas tecnologias digitais na educação. Da Unicarioca. Ela foi formada aqui no nosso curso, né, de mestrado. E mais, ela trabalha no Instituto Nacional de Educação de Surdos e na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Já ela vai contar um pouco dessa trajetória dela, também no campo da educação. Além de ser fonoaudióloga, ela é do campo da educação. Mas mais ainda, gente, ela é filha da Carmen Lúcia, do Silvio, né, esposa do Ricardo e a mãe do Pedro. Quem será essa pessoa tão especial? E agora o pessoal deve estar em casa. Quem é? Quem é? É a Ana Beatriz. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência aqui. Que isso! Bom. Sinta-se em casa. Aqui é uma família. É você com ciência, onde a ciência encontra você. Exatamente. Ana, a gente deu algumas pistas aqui. Sim. Para falar. Mas quem é a Ana Beatriz? Bom, Ana Beatriz, tenho 17 anos já de formada como fonoaudióloga. No INES, né, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, eu já atuo há 11 anos, né, com crianças surdas que são matriculadas na escola. Trabalho na divisão de fonoaudiologia, na qual a gente atua com essas crianças, na parte da habilitação, reabilitação auditiva, estimulação de linguagem, enfim, a gente trabalha nessa parte. E lá, né, é uma escola bilíngue, que é a L1, a primeira língua é Libras, língua brasileira de sinais, e a segunda língua é o português. E também atuo na Unirio como preceptora no Hospital Universitário Gafreguinli, já há também 7 anos, então, de certa forma, também é na área da educação, apesar de saúde misturada com educação. Então, esses anos todos aí dedicados, né, de certa forma, não só à saúde, mas também à educação. E sou mãe do Pedro Caetano, vai fazer 10 anos agora, no fim de ano, não fazemos no mesmo dia. Nossa, Pedro, um beijo pra você, hein, ó. Beijão. Fazemos aniversário dia 30 de dezembro, fim do ano. Juntinho. Uau! Que legal. Esposa do Ricardo, que sempre me deu muito apoio, né, nos meus estudos, me auxiliou muito para que eu conseguisse aí desenvolver, fazer o mestrado, né, porque não é fácil, a gente trabalhando, conseguir fazer o mestrado. Meus pais, aí você falou do meu pai Silvio, né, minha mãe Carmen, que não está mais aqui entre nós, minha mãezinha querida, mas está com certeza aí sempre me acompanhando de alguma forma, né, e tenha certeza disso. E agradeço muito por tudo mesmo, que sou o que sou e estou aqui graças a ela, né? É força para poder sempre dar continuidade. E também não citou, mas a minha irmã querida Áurea. Áurea, um beijo pra você. Minha Aurinha, maravilhosa, e minha sobrinha Lavínia, de 3 aninhos, maravilhosa. Ih, mas que família mais linda! Tem que falar, não posso deixar de falar. A família é um pilar, né? Esteio pra gente. A gente tendo a nossa família perto da gente. É tudo, né? Porque a gente se sente acolhido, tem aquele apoio. Exatamente. E sem a família a gente não consegue, né? Eu tive, durante o mestrado, eu tive o apoio muito grande da minha família, dos meus pais, da minha mãe na época, que me ajudava de ficar com meu filho em alguns momentos que eu tinha que me dedicar, que eu tinha que estudar. Então isso daí é muito importante, né? Meu filho mesmo, a mamãe precisa agora estudar, que era mais novo, né? Então isso daí também, a gente precisa desse apoio importante. E por falar em família, você está falando tanto, né, da família, e o quão a família é importante na vida da gente, você aqui no mestrado, né, você desenvolveu uma pesquisa, né,
intitulada Integrando Crianças Surdas e a Família Ouvinte através de um recurso digital lúdico bilíngue. Por que essa pesquisa, Ana? Então, de onde veio a sua inquietação? Então, devido à minha atuação no Instituto Nacional de Educação de Surdos, no INES, no Rio de Janeiro, né, em Laranjeiras, a gente atua não necessariamente só com a língua brasileira de sinais, tá? Nós também não somos oralistas, vamos dizer assim, que antigamente, né, tinha essa coisa, né, do fonoaudiólogo só oralizar, né? Existem, claro, trabalhos diferenciados, né? Tem fonoaudiólogo que vai trabalhar só com a oralização, tem fonoaudiólogo que vai ser bilíngue. Lá a gente vai trabalhar de forma bilíngue. Então, tanto as crianças que usam aparelhos auditivos, né, tem criança surda que vai usar aparelho auditivo, que se chama ASE, né, aparelho de amplificação sonora individual, então é um aparelhinho que coloca e vai amplificar o som. Então, se for uma perda muito profunda, uma perda grave, né, vamos dizer assim, de uma forma simples, ele só vai amplificar o som, vamos dizer. Então, se ela não escuta quase nada, eu só vou conseguir pegar, vamos dizer assim, um restinho auditivo, estimular esse resto auditivo dela, o resíduo auditivo. E isso que a gente faz. Então, ali a gente vai conseguir trabalhar, de repente, uma leitura labial, né? Enfim, para a criança conseguir falar e, de repente, identificar o que o outro está falando através da leitura labial. E hoje em dia a gente tem, já tem há muitos anos, né, os implantes cocleares que são através de cirurgia. Então aí a criança já consegue escutar, mas também tem todo um trabalho para aprender a ouvir, para fala, enfim. E paralelamente a isso a gente também tem a língua de sinais, né, a língua brasileira de sinais. E lá, por ser um colégio que a L1 é Libras, a gente também trabalha com Libras, mas não só com Libras, né? E o que eu percebia e percebo, né, na minha atuação é que essas famílias às vezes às vezes não terem acesso às vezes aos aparelhos auditivos, às vezes estão na fila aí do Sistema Único de Saúde para conseguir fazer a cirurgia do implante coclear, demora, essa criança ela fica um período muito grande sem ter estímulo, né? Porque você imagina, a criança não escuta. E aí o pai vai falar, a mãe vai falar, oi, tudo bem? E aí de que forma vai se comunicar, né? A criança não escuta, não entende. Aí o pai vai fazer algum gesto aleatório, que não é uma língua, não configura uma língua. Gestos caseiros não configuram língua, né? Não? Não. Eu criar qualquer gesto não é uma língua. Tá? Então a criança precisa de uma língua, né? E a língua brasileira de sinais, a Libras, é uma língua completa. Né? Às vezes as pessoas falam linguagem de sinais, não é uma língua, né? Tem essa diferença, muitas vezes as pessoas falam errado, existe, né? Então é uma língua realmente. Então essa criança precisa de uma língua para desenvolver, e a gente tem um período crítico de aquisição de linguagem, né? Mais ou menos até uns 2 anos. Então assim, a criança precisa receber alguma língua, seja ela qual for. Então, se o pai, a família que está ali em contato, seja a avó, se eles não têm como se comunicar com essa criança perde muito e vai ter um atraso muito significativo de linguagem, aprendizagem, né? E isso daí para depois alcançar, vamos dizer, os seus pares vai ser muito, muito difícil. Então, esses pais, como eles vão se comunicar? E a Libras também eles não dominam, né? Porque também é difícil você falar Libras, você se comunicar em Libras, né? Então, você tem que fazer curso em Libras e você praticar. Então, ao meu ver, na minha visão, o que me motivou foi para que eu conseguisse desenvolver uma ferramenta em que eu auxiliasse esses pais a se comunicarem com as crianças. Então, assim, não sei se vocês já viram aqueles livros infantis, impressos mesmo, né? Que tem lá livros de primeiras palavras com vocabulário. Sim, já vi. Aí você abre e tem lá cores. Aí tem lá uma banana amarela, um guarda-chuva amarela. Tem lá trabalhando cores, tem animais, né? Com poucas palavras. A minha ideia foi em cima desses livros de primeiras palavras. Nossa, que especial. Eu consegui trazer isso para trabalhar com as crianças surdas e com os familiares. Ana, que bacana. E assim, aí você cita
né? Você cita na sua dissertação que a maioria das crianças surdas são filhos de pais ouvintes, né? Isso. Então, dentre esses desafios que você já falou, você quer comentar um pouco mais sobre esses desafios que essas famílias passam? Então, esses são dados realmente de pesquisa, né? Mais de 90% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes, né? A gente lá tem às vezes, professores que são surdos. Às vezes pode acontecer, né? Do filho vir surdo, mas nem sempre. Mas a maioria é filha realmente de pais ouvintes. Então, você imagina, a pessoa não está preparada, né? Tem a questão do luto, às vezes, né? Pela deficiência, né? Porque ainda existe também várias visões, uma visão clínica, uma visão da cultura. Então, existem diversas visões aí na surdez, né? Que a surdez, às vezes, ela por algumas pessoas, ela é denominada como deficiência auditiva. Já a comunidade surda não gosta do uso desse termo, né? Então, a gente usa o termo surdez, né? Eles gostam de ser chamados de surdos, né? Sim. Então, assim, os pais, eles acabam tendo esses desafios aí de como se comunicar com essa criança. O desafio maior é assim, como se comunicar com seu filho que é surdo, ou se eu sua não tenho, filha que é surda. Se eu não tenho um código em comum, compartilhado, eu não tenho como me comunicar, né? Existe um vazio aí nessa comunicação, né? Então, assim, realmente é difícil. Então, é uma forma da gente auxiliar eles a se comunicarem. Entendi. Então, a gente vê, então, a importância de se aprender até mesmo para comunicar. E até mesmo para as crianças entenderem o que está sendo transmitido. E assim, Ana, você já presenciou algum exemplo, alguma vivência de alguma aplicação em que você participou ali, que teve crianças com a surdez e que tiveram também os pais, que assim, tiveram esses desafios para, poxa, meu filho por exemplo, uma criança surda. Como é que eu vou me comunicar com ele? Como é que eu vou transmitir? Porque eu acho que isso também está no âmbito da família e também na educação com os professores. Porque às vezes tem professores Sim. que também precisam estar aptos a transmitir a Libras para esses alunos, para passar também o conteúdo de forma adequada. Você poderia nos contar algum exemplo assim que você já vivenciou, que você viu dessas aplicações? Então, assim, no dia a dia, né, quando a gente vai atender essas crianças surdas, muitas vezes a gente chama os pais, né, na anamnese, né, para a gente conversar, nessa conversa inicial, para coletar a história, e também, muitas vezes, eles entram. E a maioria, quando a criança é matriculada na escola, não sabe nada da língua de sinais, não sabe. Então, assim, às vezes a gente mesmo, que a gente acaba também não sendo super fluente, a gente sabe alguns sinais, a gente sabe se comunicar, mas nós não somos super fluentes, né? Que para você ser super fluente, você tem que ter muita prática, que nem uma outra língua, um inglês, por mais que você faça um curso de inglês, para você ser fluente, você às vezes viaja, você tem que estar praticando muito, né? Então, assim, no caso desses pais, as vivências que eu observei é que muitas vezes a gente que vai ali, vamos lá, olha, vamos trabalhar agora os animais, aí faz o sinal, aí o pai faz junto, a mãe faz junto, vai fazendo os sinais, ao mesmo tempo eu vou trabalhando outras coisas, eu vou trabalhando, né, olha a vaca, e faz o sinalzinho da vaca, faz mu, para a criança ver o movimento, né? Se a criança tem um implante coclear, eu já vou utilizar o som. Então, assim, eu já vou fazer todo um trabalho para esses estímulos de forma... Aí vai depender do que eu tenho, né? Da criança que eu tenho, porque às vezes a gente não tem crianças só surdas, né? Hoje em dia a gente tem crianças, às vezes, com outras questões aí juntos, atreladas. Mas os professores também têm dificuldade, todo mundo tem dificuldade, né? De lidar, e vai ter que fazer cursos para se desenvolver, vai ter que praticar. Lembro quando eu estava, muitos anos atrás, que eu fazia o meu mestrado na Fiocruz, né? Eu fiz o meu mestrado na Fiocruz na área de saúde, e foi uma época que a Fiocruz, ela fez tinha um processo de inclusão de pessoas surdas, né? Eu não sei nem se vinha da maré, da comunidade ali. Então, assim, eu vivenciei isso ali, né? Achei interessante contar essa história aqui também, né?
e como, assim, a gente tentava se comunicar e lá no laboratório tinha uma pessoa surda, né? E ela ia me ensinando algumas coisas, se eu não me engano, assim, era esquecer, não é isso? E agradecer, e assim, algum gestual que eu não sabia nem que aquilo era Libras, olha só, né? Desconhecimento meu, né? Sim. De ter a linguagem, o alfabeto. Ela me ensinou o alfabeto, como eu fazia o alfabeto com as mãos para me comunicar, foi ali que eu aprendi alguma coisa. Lá no INES tem curso de Libras, né, para os servidores, para a comunidade, inclusive eles abrem de tempos em tempos, né, não sei se é de 6 meses, uma vez por ano, a pessoa pode se inscrever pelo site e tem um sorteio. Né? Então aí pode ser que você consiga ou não. E lá é muito bom que os professores são surdos. Então, entendi. Não é um intérprete de Libras que é um professor de Libras. Não, é um professor surdo. E aí é totalmente diferente, né? Você ter aula com um professor surdo é o máximo. Porque aí você realmente aprende, né? Você está ali em contato. Mas, claro, existem cursos online, né? Existem vários cursos aí, o YouTube está aí com um monte de canais, de pessoas. Hoje a gente tem muitas ferramentas, tem uma variedade grande. Tá aí a tecnologia digital ao nosso dispor para isso. A gente fala língua brasileira de sinais porque cada país tem a sua língua também, né? Exatamente. American Sign Language, e aí a gente tem várias línguas em outros países, né? Mas a língua, o que você está dizendo? A língua de sinais aqui... Não é universal. Não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais. Exatamente. Cada país. Viu, gente, olha, mais um aprendizado aqui. Cada país tem a sua língua de sinais. Tanto que, assim, já teve alguns congressos aí, congressos do INES, né? Quando congressos internacionais. E aí você tem, às vezes, palestrantes da África, de outros lugares, Portugal. E aí cada língua é diferente. Aí você tem que ter o intérprete do intérprete. Aí você tem um monte de fone, aí você escolhe qual que você... Aí, porque ainda tem que ter o oral, né? Para quem é o ouvinte, para escutar. Então, assim, Gente, então, intérprete para cada país. Gente, já pensou? Que bacana, né? Mas claro, olha, assim, gente, isso pra mim foi uma novidade, tá vendo? Sim. Tá vendo a Ana Beatriz tá trazendo tanto conhecimento aqui pra gente? A gente tá aprendendo e vocês também, todo mundo aprendendo. Exatamente. Mas agora, assim, só complementando essa parte da sua experiência, né, do que você falou da Libras, né? Na Unirio, que é o outro local que eu atuo, na época da pandemia, né, que na época que eu estava até fazendo mestrado, eles ofereceram um curso online, né, para servidores de Libras, né? E aí eu fiz na época, né, com o grupo, eles já fizeram até outras turmas, né, que são 3 servidores que tem lá que trabalham com Libras, né? E foi bem bacana. E de vez em quando eles fazem, eu acho interessante, né, que é para você pegar os funcionários ali, porque assim, pode aparecer um paciente surdo, uma mãezinha que está lá tendo bebê surdo, ela é surda, está tendo neném, e aí como é que você vai orientar esse paciente ali? Ó, às vezes o próprio recepcionista está ali, como é que você vai falar? Né? Então, como é que o médico vai dar as orientações? Né? Então, eu acho interessante esse tipo de proposta, né? Cada lugar ter, pelo menos algumas pessoas que dominam Libras, de repente fazer ali uma capacitação. É isso que eu acho. Né? Bem bacana. Produção, por favor. Uma lembrança. Vamos lá. Mini Libras. Mini Libras. Ana, conta um pouquinho sobre o Mini Libras pra gente. Bom, Mini Libras foi o aplicativo desenvolvido aí durante o mestrado aqui da Unicarioca, que eu tenho muito orgulho desse aplicativo, né, que a gente conseguiu desenvolver aqui, que foi baseado nessa ideia aí que eu comentei desses livros infantis, né, mas passando aí para o digital, né, de como poderia ser feito. Então tem ali a imagem de um computador, né, de um tablet e de um celular. Então a possibilidade dessas 3 ferramentas, né, do computador. Eu pensei, porque como eu atuo com as crianças e tenho computador para mexer, que para trabalhar e para os professores também, que têm computador, né? Mas a gente sabe que a maioria dos pais, às vezes, não vai ter acesso a computador. Então, o celular, às vezes, é mais acessível. Sim. Então, esse aplicativo surgiu nessa ideia desse livro,
Então, foram pensados aí nessa pesquisa de livros físicos mesmo, cenários relacionados ao cotidiano da criança, de maneira geral. Então, vamos lá. Sala de aula, uma pracinha, uma cidade, animais da fazenda, os animais de casa, o quarto, sala, e as principais palavras relacionadas ao cotidiano dessa criança, né? Claro, a gente não tem como dar um dicionário completo com muitas palavras, né? Com inúmeras palavras, até porque a gente fala num aplicativo que também ocupa espaço, né? Então, assim, a gente não tem como botar um cenário com 80, 100 palavras também, né? É um pouco complicado. Então, o que a gente conseguiu foi desenvolver alguns cenários, cerca de 10 cenários, mais ou menos, acho que foram uns 10, 12 cenários, se eu não me engano, e as palavras inseridas aí dentro de cada cenário. Então, temos cores, temos parte do corpo, a cidade, e aí por aí vai, né? E a criança a ideia é que a criança utilize esse aplicativo junto com o responsável. Então, vamos dizer, ela está lá mexendo nas cores, né? No cenário das cores, né? Aqui está mostrando aqui como usar, né? Como usar. Aí a criança, ela pode, quando ela vai entrar, ela vai criar o avatar dela, né? Que tem os bonequinhos ali. Tem a possibilidade para ela poder se identificar até mais com o aplicativo. Exatamente. Que na pesquisa que eu pesquisei sobre aplicativo, para você ter maior engajamento, maior imersão, Sim. é importante que você crie um personagem, né? Um avatar que a criança se identifique. Na época, né, que quando a gente foi desenvolvendo, ainda não tinha começado a pandemia, começou no meio, então meio que dificultou um pouco, então a gente fez... É verdade, Ana. Eu gostaria de ter feito muito mais coisas, né, por exemplo, uma das coisas que eu queria ter colocado era uma possibilidade de cadeira de rodas, de uma criança cadeirante. Sim. Não conseguimos colocar, pelo tempo, pela questão da pandemia, que estava fechado o laboratório, né. A gente quis colocar crianças com diferentes cores de pele, roupas, também não foi possível variar muito as roupas, né? Colocamos criança com óculos, para tirar o óculos, se tivesse aparelho auditivo, implante coclear ou sem. Então foi feita assim de uma forma mais simples, né? Sim. Que acaba que o ruído entrou, então acabou não ficando, essa parte da oralização não ficou tão redondinha, né? A parte da Libras ficou maravilhosa, porque eu consegui uma parceria com uma empresa, é uma empresa de intérprete de Libras, sabe? Então, foi bem bacana. Sim. Eles não cobraram nada, realmente, só de aparecer um nomezinho que aparece no vídeo, né? E é isso, aí o pai e a mãe clicou na cor, aí apareceu azul, aí vai aparecer lá o sinal do azul, a intérprete fazendo o sinal, e tem a opção da boquinha azul, então tem as duas opções, né? E aparece lá uma telinha pintada com a cor azul, para a criança associar, né? E assim, tinha algumas ideias que eu tinha, mas foi o que eu falei, houve uma limitação, né? Tem limitação de tempo, limitação da instituição fechada. E também, assim, a dissertação não podia se transformar numa tese de doutorado, né? Então, você tinha também aquele tempo da dissertação. Exato, eu acho que... né? mas eu acho que esse aplicativo tão maravilhoso atendeu, né? Sim. Sim. Não, atendeu, auxiliou muito os pais que utilizaram, mas como a gente não colocou disponibilizado no Android, na lojinha, né, que tem como é que é o nome? A Play Store. Play Store, né, e ele não estava disponível para colocar na Apple, né, por algum motivo na época não estaria disponível, então acaba que não teve tanto acesso, né. E agora a gente pensa aí em ampliar, né, esse trabalho. Muito maravilha. bom. Então você teve você proporcionou com esse aplicativo uma interação lúdica. Sim, uma interação entre os pais que utilizaram, né, e eles aprenderam os sinais junto com a criança.
Então, que é um momento ali em Bacana. família, proporcionando através da interação familiar, aumentando o vínculo, né? E principalmente que são palavras relacionadas ali ao dia a dia da criança. Então, o pai não vai simplesmente, a mãe, usar qualquer gesto aleatório. Vou água, é assim, como é que é? Né? Apontar, porque às vezes fica muito nessa coisa do apontar, né? E a criança não vai conseguir também fazer a leitura labial, escutar, se ela não tem nenhum recurso, né? E assim, o bacana é que a família aprende, mas simultaneamente também a criança também está aprendendo. A ideia é essa, deles aprenderem juntos, né, dos pais. Não deixar o seu filho sozinho ali, com o celular, aprendendo sozinho. Né? A ideia é, o livro, por exemplo, o pai não vai ler junto com o filho, vai mostrar, né? Então a ideia é essa, eles juntos, nesse momento, ele compartilhado. Juntos. Exatamente, a ideia é essa. Ana, esse aplicativo é um recurso digital. Como é que você percebe, você vê, né, os recursos digitais como um apoio para a educação inclusiva? Eu acho muito importante. Antigamente, assim, quando eu comecei a trabalhar lá no INES, né, a gente tinha o computador, né, que nem a gente tem hoje, mas a gente tinha, acho que na época tinha até disquete, gente. Época do disquete. Eu ainda tenho guardado, acredita? Ainda disquete? tem? Eu tenho. Eu acho essas que coisas todas todas guardadas. Aí tem o CD, né, que hoje em dia tem máquinas que nem tem CD mais, espaço para botar CD. É cartão de memória agora. Às vezes é só o pendrive, né? Mas aí, na época, tinha alguns aplicativos desenvolvidos, inclusive, por fonoaudiólogas lá da instituição, que desenvolveram ferramentas que a gente usava com CD, que eram ótimas, né? Que são ótimas, inclusive, que hoje em dia a gente até usa, né? Mas hoje em dia você tem um recurso aí do celular, você tem muito mais recursos, né? Você tem aplicativos que podem auxiliar os professores, né? Apesar de que muitos são pagos, né? Isso que eu acho também complicado. Por isso que eu quis desenvolver algo que eu pudesse auxiliar de alguma forma essas famílias mais necessitadas. Porque, assim, o que eu vejo às vezes a gente tem famílias que não é só questão financeira, né? A família precisa estar comprometida ali, porque não adianta às vezes a família ter-se financeiramente muito bem e não está envolvida no processo. Isso. Mas essas famílias muito comprometidas, são crianças que têm muito sucesso, que conseguem desenvolver muito a língua de sinais ou a língua oral, elas conseguem desenvolver bastante. Né? Agora, essas crianças que às vezes as famílias não têm muita condição, vamos dizer, tem um aplicativo maravilhoso, mas tem que pagar. Às vezes é um plano anual, é uma coisa assim muito absurda, né? Às vezes é um CD que você vai comprar na internet, cadê? Não tem computador onde vai botar o CD? Então isso tudo dificulta muito. Então eu quis que fosse algo que fosse gratuito, que eu pudesse pegar o maior número de pessoas aí no Brasil, né? Então a ideia é essa, né? Que a gente possa ampliar isso para todos terem acesso. E de uma forma lúdica, né? Porque ter só lá um dicionário que aparece, que tem a palavra escrita e o sinal, para a criança isso às vezes não diz nada. Ela precisa às vezes de uma figura, né, de contextualizar. Então às vezes o avatar dela podendo interagir, o bonequinho dela podendo interagir, imagina ele pintando uma tela de azul, você já dá muito mais significado para a cor azul do que simplesmente aparecer a palavra azul, que ela não sabe ler, e o sinal e o bonequinho fazendo o sinal azul. Para ela aquilo não diz nada. Aí você tem que chegar e mostrar, olha, azul. Você ter o desenho, você ter a interação, você tem muito mais engajamento, você ter mais imersão, isso daí é muito interessante, né? E assim, ferramentas existem para surdos, mas assim, não tanto. Não são muitos, não são tantas. E Ana, você... que mensagem você deixaria para os pais, educadores, né, em relação a isso tudo que a gente está falando aqui? Que mensagem, assim, eu tenho que entrar em contato com uma pessoa surda, né, e não sabe, essas pessoas não sabem por onde começar. Que mensagem você traria para eles?
Bom, primeiro não ter medo de aprender, que a gente é capaz de aprender. Obviamente, claro, eu acho isso, né? Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, né? Eu, por exemplo, já estou anos e anos aí tentando aprender Libras, na luta, né? Que é difícil, é o que a gente falou, é uma língua que a gente tem que ter prática, tem que ter fluência. E tem gente que é mais rápido em aprender pelo visual, né? Tem gente que você já vai fazer o sinal e a pessoa fica assim, quê? Repete, que é muito rápido, né? Então tem essa questão também. Então, assim, o que eu falo é não ter medo de aprender, correr atrás de cursos, né? Os pais, em algumas escolas, têm cursos, algumas prefeituras no Brasil desenvolvem alguns cursos. Tem curso online do governo federal que eles oferecem, tanto para servidores quanto para empregados públicos, pessoas de qualquer empresa que queiram aprender. Tem curso online, gratuito na internet. YouTube, você tem muita coisa. Então, assim, buscar para você ter alguma comunicação com a criança, né? E assim, até você ter um recurso do como eu vou trabalhar. Vamos dizer, eu tive um filho surdo, o que eu vou fazer, né? Eu vou colocar um aparelho auditivo na criança, eu vou fazer uma cirurgia de implante coclear, se for possível, né? Que nem sempre é possível. Eu vou usar Libras, como eu vou fazer? Como vai ser essa escolha desse pai que não entende muito e que muitas vezes ele vai ter o contato com o médico que vai pensar numa visão só clínica, de curar a doença, né? Então, assim, sem explicar também que existe toda uma cultura por trás, né? Não que não seja importante, acredito que seja, eu, como fonoaudióloga, eu acho importante sim estimular essa parte auditiva, mas eu acho também importante a Libras, né? Inclusive existem estudos até internacionais que falam que a língua de sinais é importante até para esse desenvolvimento até da língua oral, porque é um apoio, né? Porque até ela conseguir chegar, ela já tem uma língua. Você não perde tempo, né? Você não perde tempo. Então, assim, de que vejam cursos, não tenham medo de aprender. O importante é se comunicar, ter uma língua, seja ela qual for, né? A língua que for, é importante ter essa comunicação, ter uma comunicação em comum com a criança, para a criança não ficar isolada, senão existe um isolamento linguístico, um isolamento também que atrapalha o vínculo dessa criança, e é muito difícil. E aí depois, quando você vê, às vezes uma criança que já está com 7 anos, está com atraso muito significativo, e aí é muito difícil. Pois é, pessoal, vocês viram a dica que a Ana Beatriz deu aqui. Ana, e agora? Você citou aqui sua trajetória, que trajetória linda, quantas experiências bacanas. E agora a gente quer saber, como é que está a Ana Beatriz após a formação no mestrado da Unicarioca, mestrado profissional em novas tecnologias digitais na educação. Como está a Ana Beatriz? Vamos lá. Bom, depois do mestrado, né, na verdade, quando eu estava terminando o mestrado, começou a pandemia, né? Então foi aquele caos, né? Então até a gente recomeçar a nossa vida, a pandemia, vamos dizer, encerrar, porque eu também continuei trabalhando na pandemia pelo hospital, então tinha contato com a questão do Covid, então foi um pouco difícil. Passei por uns problemas de saúde na época, enfim, mas vim me reconstruindo aí, né? E hoje, né, estou no doutorado aqui da Unicarioca. Maravilhosa! Na verdade, assim, eu sempre quis fazer o doutorado, né? Mas eu pensava, não, vou esperar a Unicarioca abrir. Porque eu não queria fazer outro. Sim. Porque eu penso da seguinte forma, para que eu vou fazer um curso só por fazer? Né? Às vezes a gente entra no curso de doutorado mas é um curso que tenha sentido para você. Tudo para mim tem que ter sentido. Sim. Então, assim, vamos dizer, não, eu vou fazer numa universidade tal, mas aí você às vezes tem que seguir uma pesquisa que você não quer. Às vezes você entra numa coisa que não é sua área, mas porque o professor orientador determinou. Então, eu não quero isso para mim, né? E é difícil você achar um doutorado, né, que seja profissional. Sim, são poucos mesmo no país. E que trabalha essa parte de educação e tecnologia. Então,
onde você vai achar isso, né? Então eu falei, vou esperar o momento ideal. Mas na verdade, eu nem imaginava. E foi ótimo, porque está sendo muito bom para mim, eu estou muito motivada, eu leio muito, estudo muito, no início estava até demais. E aqui no mestrado, como no doutorado você deve estar vivenciando, o problema da pesquisa, ele nasce no ambiente profissional. Isso. Então, isso é muito diferente de outros, né, de outras pós-graduações realmente, né? A gente faz questão que a pesquisa, ela nasça aonde você trabalha, onde você pisa, onde você vive, para que ela se torne realmente significativa na sua vida e na vida de quem for usufruir dos resultados da sua pesquisa. Isso é muito importante. Principalmente isso, né? Você ter uma pesquisa em que, não que as outras pesquisas fiquem engavetadas de maneira alguma, né? Que sempre são utilizadas e tal. Uhum. Mas, assim, você ter uma pesquisa em que isso ajude a vida prática das pessoas, não só da onde eu trabalho, mas de outros lugares também. Outros lugares. Impacte, né? Tem um impacto social. A vida das pessoas, isso é o que me dá a maior motivação. O que eu posso fazer, que eu posso auxiliar? Na realidade, assim, quando eu escolhi, você falaram da trajetória no início, né? Mas só retornando aí, quando eu escolhi a fonoaudiologia, com 15 anos de idade, resolvi que ia ser fonoaudióloga, né? Então, assim, era uma profissão em que eu ia, ao mesmo tempo, trabalhar, eu ia ganhar meu dinheiro e eu ia auxiliar as pessoas e ter esse contato direto. Então, é isso, né? Você e o doutorado e o mestrado me proporcionam isso, porque eu posso trabalhar na minha prática, que as pessoas utilizar isso na prática. Gente, olha, tudo que a Ana Beatriz desenvolveu no mestrado está na nossa plataforma Proximal, que vai estar aparecendo aqui embaixo para vocês, né? proximal.unicarioca.edu.br, tem a dissertação, tem um aplicativo, vocês podem, né, acessar esse material lá. E se você quer fazer o mestrado da Unicarioca, como a Ana Beatriz fez, o nosso edital do mestrado está aberto. E outra coisa, a Ana Beatriz já está cursando o nosso doutorado em novas tecnologias digitais na educação da Unicarioca. O edital também está aberto para a nossa segunda turma. Tanto o mestrado quanto o doutorado são profissionais, onde a pesquisa nasce no ambiente profissional do aluno, e aqui a gente estuda a tecnologia digital como um meio para melhorar o campo educacional, seja ele aonde for, seja num espaço, seja numa escola, seja numa empresa, em ambiente hospitalar, né, em clínicas, em museus. A gente tem aqui, né, a tecnologia como um meio para esse processo. Então, se vocês querem, estão com vontade de vir estudar, vem aqui para a Unicarioca estudar com a gente. Sim, com certeza, pessoal, esse é o lugar certo, e tanto é que vocês viram no depoimento da Ana Beatriz que ela aguardou a abertura. Fiquei aguardando o momento, até na minha entrevista, né, perguntar, você procurou outra? Eu falei, não, estava esperando, era o da Unicarioca. Olha, fico até emocionada. A gente fica, né, emocionadíssima. Falei, pra que eu vou procurar outro? Porque tinha aquela história, que vai começar, e aí a gente fica aguardando. E foi engraçado, como se fosse para mim, realmente, né, eu sentia, eu estarei lá, é o meu lugarzinho para dar continuidade à pesquisa, né, de alguma maneira, né, porque, claro, a gente tem que pensar também em problemas de pesquisa, em outras situações, né. Tiago, infelizmente, né, a gente tem que chegar nessa hora, Tem que chegar no fim do bate-papo, porque eu não queria terminar, não. Eu queria ficar o dia inteiro aqui conversando com a Ana Beatriz. Tenho certeza que você também gostaria de ter esse bate-papo, ouvir esse bate-papo um dia inteiro, mas a gente precisa acabar. Infelizmente, mas olha, gente... Não foi legal esse bate-papo? Foi, tanto aprendizado. Muita aprendizagem. Olha, aprendizado, de matemática tão diferente, né? Eu amei. Eu amei esse amor, Ana. Eu amei. Eu espero futuramente aí, né, com o doutorado, a gente pretende fazer melhorias no aplicativo Mini Libras. E quem sabe mais à frente ele disponível de uma forma melhor. Você vai ser chamada aqui novamente. Segundo episódio da Ana. Parte 2. Ana Beatriz, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, hoje. Ana. Nossa, que honra. Que honra. Eu que agradeço, gente. Nossa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
Professora Ana, muito obrigado Obrigada, também Thiago. pela parceria de sempre, tá bom? Pessoal, olha só, se liguem nos recadinhos. Se inscrevam aqui no canal do YouTube, ativem o sininho das notificações, comentem, compartilhem, tá bom? Porque toda terça-feira, às 18 horas, tem vídeo novo com convidados especiais. E olha, também estamos lá no Instagram e também no TikTok, @VocêConsciência. Pessoal, esse foi o episódio maravilhoso de hoje, de muito aprendizado. Maravilhoso. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada.